Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor a glória do seu nome. Senhor, tu és a luz que ilumina a terra inteira, tu és a luz que ilumina a minha vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com ar muito triste e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou o que foi. Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de seguir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs, nesses dias da grande festa da vida, a festa da ressurreição, nós, ao escutarmos esse evangelho de hoje, de forma particular muito importante também para nós, que depois do relato da aparição de Jesus, depois de ressuscitar a Maria Madalena, é agora que aparece junto a já os seus discípulos. O que nós devemos aprender com a nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, que vem justamente, com certeza, mostrar para nós um contexto de vida em que nós também, como seus discípulos, muitas vezes podemos estar nas situações que esses dois discípulos também estavam. Nesse contexto da Sagrada Escritura que acabamos de escutar, vemos que os discípulos, os dois, caminhavam tristes, desiludidos, sem esperança, afastando-se de Jerusalém. E aí que de repente aparece Jesus, de forma que eles não conseguiram reconhecê-lo. Mas Jesus aproxima-se de forma simples, sem invadir, de forma humilde, e pergunta o que eles andavam a falar pelo caminho. E entra então um diálogo que eles começam a dizer: tu és o único forasteiro que não ouviu falar nem dizer daquilo que aconteceu em Jerusalém nesses dias. Então Jesus toma a palavra e começa, como diz a Sagrada Escritura que nós escutamos, a falar desde os profetas, todas as passagens da Sagrada Escritura que falavam sobre o Messias. Mas Jesus diz: vocês, por acaso, como são duros, de perceber, como têm dificuldade de entender tudo aquilo que deveria se passar com o Messias? Será que ele não deveria passar por tudo isto para poder chegar à glória? É importante nós acolhermos esta palavra de Jesus. Quantas vezes também nós podemos, e tantos outros caminham por aí, de forma triste, desiludidos com as situações e sofrimentos da vida, que não conseguem enxergar a presença de Jesus, vive ressuscitado, diante dos seus problemas, diante das suas dores. Muitas vezes, a dor é maior do que a fé. E por isso muitos ficam ainda mais tristes e se perguntam: onde está Deus? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo ou com algum meu familiar? É claro que é uma fraqueza humana, mas o Senhor chama-nos a atenção para abrirmos o nosso coração e o entendimento para aquilo que Ele quer nos ensinar a partir da Sagrada Escritura. Mostrar a sua presença singela, mostrar a sua presença que, como disse, estaria conosco todos os dias. Então, nessa experiência dos discípulos a caminho de Emaús, Jesus vai aos poucos trazendo a eles a esperança, trazendo para eles um sentir nos seus corações, enquanto Jesus lhes falava das Escrituras, que eles vão perceber depois. Depois de passar por todo esse caminho em que Jesus lhes apresenta tudo aquilo que falava sobre ele, convidam Jesus para ainda permanecer com eles, para ceiar com eles. E aqui, Jesus manifesta-se no partir do pão. No contexto da liturgia que nós vivenciamos na Santa Missa, também fazemos esse percurso, de primeiro passar pela Sagrada Escritura, para também chegarmos ao ápice, que é a Eucaristia. Jesus, que parte o pão para nós, que oferece como alimento para nós. Por isso é importante termos em atenção. Não há a Eucaristia, não há o pão sem a palavra. É bom lembrar que muitas vezes nós podemos chegar atrasados à missa, mas antes da comunhão é necessário termos a palavra de Deus.
É necessário alimentarmos dessa palavra de Deus, dar importância para essa palavra que acalenta e aquece os nossos corações. Infelizmente, há muitas pessoas que não valorizam a palavra de Deus em certos momentos da vida, sobretudo nas celebrações do culto da palavra. Não é missa, então não vou. Não valoriza que Jesus também se faz presente nesta palavra. Temos que nos alimentar do Cristo palavra e do Cristo pão. Então, Jesus ensina para nós nesse evangelho a importância que deve ter para nós a sua palavra como um todo, aquilo que Ele tem a nos dizer, para que, diante dos momentos difíceis da nossa vida, esta palavra possa também aquecer os nossos corações e nos devolver a esperança de poder contar com a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Quando nós escutamos também a primeira leitura, vemos o grande testemunho que São Pedro e São João também nos dão. Aqueles que agora seguem como Jesus ensinou, a proximidade com os mais frágeis, a vida de oração, como Jesus enviou 2 a 2, ali estavam os dois a ir rezar no templo às 3 horas da tarde, ao encontrar este que tinha dificuldades para andar, dizia que era paralítico, à porta do templo, Pedro, então, vai fazer um milagre em nome de Jesus. Esse nome que todos nós devemos trazer como realmente é salvação, como é vida. Eu não tenho nada, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Como nós acabamos de escutar o contexto desse relato da manifestação de Jesus, depois aos discípulos de Emaús, vemos aqui algo importante nessa primeira leitura também, que nos chama a atenção a fé. Pedro é um homem de fé, assim como João, mas tinha algo a oferecer que não era nem ouro e nem prata. Isto deve chamar a nossa atenção porque, diante da palavra de Deus que vem até nós, diante do pão da Eucaristia, o que nós temos a oferecer aos demais? O que nós temos para oferecer aos irmãos? O que temos para oferecer àqueles que vêm até nós pedir? Não devemos pensar apenas em coisas materiais, mas como nós ouvimos hoje, o grande testemunho de Pedro e assim de João. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eles tinham Jesus. E assim nós também devemos aprender com eles e com tantos outros. Se nós não temos o Cristo Palavra e a experiência do Cristo Pão da Eucaristia na nossa vida, o que nós temos a oferecer? Alimentar-nos da Palavra de Deus, alimenta a nossa vida espiritual, alimenta o nosso cotidiano humano, porque a Palavra de Deus nos torna cada vez mais humanos e humildes, a ponto da maneira como nós tratamos os irmãos, e deve ser um reflexo desta palavra que me alimentou. É triste ver muitas vezes algum cristão que é sempre fiel às suas obrigações, que sempre diz que conhece a palavra de Deus, mas é muito arrogante, é orgulhoso, não sabe acolher ninguém, apenas quer ser acolhido a si mesmo, a si próprio. Onde está Jesus na sua vida? Onde está Jesus no seu cotidiano? Se nós não aprendemos com a sua palavra, tudo aquilo que Ele ensinou, como realmente nós passamos essa mensagem da experiência com Ele que nós assim dizemos que temos? Somos desafiados, sim, meus irmãos, a não vivermos na hipocrisia, apenas na prática da religião, mas no dia a dia da vida passou por longe a palavra de Deus. Não temos nada a oferecer, a não ser mesmo as nossas palavras duras. Não temos nada a oferecer, a não ser mesmo o nosso egoísmo e tantas outras coisas mais que nós sabemos.
Que a palavra do Senhor também possa aquecer o nosso coração. Que a palavra do Senhor ilumine a nossa vida e os nossos olhos, para que, para além da Eucaristia, que é aqui partido por Jesus, também nós possamos enxergar e reconhecer Jesus nos outros irmãos que nós convivemos e que nós encontrarmos pelo caminho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.